e hoje nós vamos estudar a lição número 5, que tem por título A Revolução de Deus, a Revelação de Deus confronta o secularismo. Mais particularmente, nós vamos estudar sobre uma passagem que acontece lá no capítulo 2 de Daniel. Nós já vimos a situação que Daniel se encontra, nós já vimos o contexto que se encontra, a história de Daniel, o livro de Daniel, o exílio babilônico. Nós vimos que, na semana passada, nós vimos que Daniel, juntamente com seus amigos, quando eles chegam na Babilônia, quando eles são levados cativos na Babilônia, a primeira atitude que eles têm é de preservar a sua identidade, de preservar, não preservar aquilo que eles tinham aprendido dos seus pais e colocaram no seu coração o desejo de não se contaminar com o banquete do rei, com o manjar do rei, e portanto pediram uma dieta separada. Nós vimos isso na semana passada. E hoje nós vamos ver uma passagem onde a gente pode dizer que talvez seja o primeiro desafio de Daniel na Babilônia. Ah, mas a gente não viu semana passada que Daniel desafia o rei, desafia de certa forma os seus superiores para pedir uma dieta especial? Sim, mas na passagem que nós vamos estudar hoje, eu diria que talvez seja o primeiro desafio de Daniel, porque ele estava perante o rei, ele estava na frente do rei. É a passagem que o rei tem um sonho. Nós vamos ler a passagem daqui a pouco, mas basicamente o rei tem um sonho e ele quer saber a revelação desse sonho. Não só a revelação, mas ele quer saber o conteúdo. O rei tinha esquecido dele. Que sonho era esse? Então nós vemos Daniel perante o rei, ameaçado, de certa forma, ameaçado de morte. Então, por isso que a gente pode talvez entender que tenha sido o primeiro grande desafio de Daniel. E nós vamos aprender vamos ver como Daniel lidou com essa situação e principalmente aprender, extrair o que nós podemos aprender para a nossa vida cristã, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária, como que nós podemos resistir e principalmente navegar diante dessas situações que podem nos acometer todos os dias. Nosso texto base se encontra em Daniel, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Daniel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. A passagem inteira não é somente esses 5 versículos, vai muito além disso, mas apenas para nós introduzirmos o nosso assunto, Daniel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Eu não sei se já aconteceu com você, eu diria que muito provavelmente já aconteceu com você, porque não é uma situação incomum de acontecer. De você estar dormindo, você tem um sonho, e aí você entra no mérito se foi um sonho bom. Às vezes já aconteceu comigo sonhos bons, já aconteceu comigo sonhos ruins. E você tem um sonho. E aí depois que você tem aquele sonho e tudo mais, e aí quando você acorda, você tenta lembrar o sonho que você teve, mas você não lembra o sonho que você teve. Já aconteceu isso com vocês? É uma coisa comum, eu diria. Não é uma coisa... Se você tiver a idade adulta, como todos nós aqui, eu diria que é uma coisa relativamente comum de isso acontecer, talvez. Isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. A passagem nos diz que, o texto que nós lemos, nos diz que Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho o perturbou muito, ele ficou muito perturbado com esse sonho. Só que no dia seguinte, quando ele acordou, ele não lembrava mais do sonho, mas ele queria saber a interpretação do sonho, porque foi um sonho que o perturbou. E aí o que o rei faz? O rei, como nós lemos aqui no versículo 2, diz que o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus. Os caldeus eram
as pessoas responsáveis, eram os sacerdotes, as pessoas responsáveis pela parte religiosa, vamos dizer assim, daquele reinado, e o rei manda chamar todos eles e fala assim, olha, eu tive um sonho, e eu quero saber a interpretação desse sonho. E aí, prontamente, todas essas pessoas, que eram, vamos dizer assim, as pessoas, não somente as mais intelectuais, mas principalmente as mais relacionadas com essas, como eu já falei, os caldeus direcionados à parte religiosa, à parte politeísta daquele império, eram as pessoas que mexiam com essas coisas, que davam interpretações, que davam conselhos, que faziam previsões, não somente de sonhos, mas previsões políticas, previsões de guerra, aconselhamento, enfim. Eram aquelas pessoas que ajudavam o rei, vamos dizer assim, nesse assunto, né? E eles falam, claro, conta pra gente o sonho, que a gente conta a interpretação. Mas aí tem um problema, o rei não lembrava do sonho. E o rei fala assim, olha, eu não sei o sonho. Eu não quero que você me fale só a interpretação do sonho. Eu quero que você me diga o sonho e a interpretação. E aí já começa a ficar uma coisa mais difícil. Então, uma coisa é interpretar o sonho. Outra coisa é eu saber o que você sonhou. Até então, a gente pode dizer que isso é uma tarefa impossível. Ou pelo menos, deveria parecer impossível para aquelas pessoas. Só que o rei vai além disso. Ele fala, olha, se vocês não me disserem qual é o sonho, se vocês não me derem a interpretação do sonho, vocês vão morrer. Vai ver como que o rei era gente fina. O rei era gente boa pra caramba. E ele fala assim, olha, eu quero não só o sonho, mas eu quero a interpretação, senão vocês vão morrer. No versículo 5 diz, se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Ou seja, o rei estava com sangue nos olhos, como a gente diz. Tá, Diego, o que isso tem a ver com Daniel? Onde que Daniel entra nessa história? Porque quando a gente leu aqui, no versículo 2, não diz que mandou chamar Daniel. Diz que mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus. Não Daniel. Pois bem. Só que aí, quando a gente vai ali para o versículo 7... capítulo 2, versículo 7... a gente vê que, mais uma vez, no versículo 5, o rei fala, olha, eu quero o sonho, eu quero a interpretação. E aí no versículo 7 diz assim, responderam a segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Ou seja, aquelas pessoas, a gente já pode notar um sentimento de urgência. Poxa, o rei me chama, eu sou responsável por fazer isso, ele confia em mim para fazer essa missão. O rei me dá uma missão que para mim é impossível, não tem como falar a interpretação de uma coisa que eu não sei. Eu não tenho como entrar na mente de uma pessoa. E aí a gente vê que essas pessoas que o rei chama, eles falam, olha, uma segunda vez, fala, o rei, me fala, rei, me diz o teu sonho que a gente fala a interpretação. A interpretação não é um problema, o problema é o sonho. E aí no versículo 7, no versículo 8 diz assim, respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. O rei percebe o que está acontecendo aqui. O rei fala assim, olha, eu sei o que vocês estão querendo fazer, estão querendo ganhar tempo. Vocês estão me enrolando. Eu não vou ser enrolado. Eu quero saber o sonho. O que isso tem a ver com Daniel? A gente já vai chegar na parte de Daniel, mas apenas para a gente contextualizar de que a situação que Daniel estava prestes a enfrentar não é uma situação do rei estar lá precisando de alguma coisa e falar, chama Daniel aí. Me diz aí o que você quer. Não, o rei estava furioso, o rei estava pistola, como a gente costuma dizer. Ele chamou aquelas pessoas que confiaram, que ele confiava nisso, que ele confiava para esse chamado, e essas pessoas estavam enrolando. Versículo 13. Versículo 13 diz assim no capítulo 2, e saiu um decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Aí já começa a entrar Daniel. Ninguém conseguia saber o sonho. Muito menos interpretar uma coisa que ele não conhece. E aí o rei, então, ele faz um decreto para... Pessoal, vou passar a faca em todo mundo, porque eu quero saber o sonho. Eu quero saber a interpretação do sonho. E aí no versículo 13 nós vemos que eles foram chamar Daniel e seus companheiros. Daniel, olha só, vem cá, porque você vai morrer. Mas por que eu vou morrer? Porque o rei quer saber o sonho. Ele teve um sonho, ele quer saber o sonho, ele quer saber a interpretação do sonho. Agora, se coloca na posição de Daniel. Você não tem nada a ver com a história. Ninguém te perguntou nada. Ninguém pediu a sua opinião em nada.
De repente alguém chega para você e fala assim, Franz, vem comigo. Mas para onde? Não, porque você vai morrer. Mas por que eu vou morrer? O que eu fiz? Aonde eu errei? Não, porque eu esqueci o nome dele, Scholz. Scholz. Não, porque o Scholz aí ele teve um sonho, ele quer saber o sonho, rapaz. Ele quer saber o sonho e a interpretação. Então vem que você vai morrer. Imagina o desespero de Daniel. Ou, vamos assim, né? Não que Daniel ficou desesperado, a gente vê muito pelo contrário, mas imagina os sentimentos de Daniel nessa situação. Ele não tinha nada a ver com a história. Se a gente avançar um pouco mais, a gente falar da cova dos leões, por exemplo, Daniel tinha culpa no sentido, né, figurado. Porque o rei falou, olha, tem um decreto, você não pode fazer. Daniel falou, não, eu vou fazer. Se a gente for, por exemplo, para a passagem da fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, também tem culpa entre aspas de novo. Porque tinha uma ordem expressa para, olha, não faça. E eles foram lá e fizeram. Então, nessas situações, a gente pode se identificar e falar assim, não, eu me mantive fiel à ordem de Deus. Na própria aula passada, como nós vimos que Daniel ele recusa, ou ele propõe não se contaminar com os manjares do rei, e pede uma dieta separada, também Daniel tem culpa, entre aspas. Porque tinha uma ordem, e ele desobedeceu a ordem, uma ordem direta. Mas aqui, Daniel não tinha nada a ver com a história. O que isso tem a ver conosco? Muitas das vezes, nós estamos preparados para um embate, nós estamos preparados para um confronto, nós estamos preparados por algo que nós antevemos. Em que sentido? Esses 3 exemplos que eu dei, na cova dos leões, na fornalha, quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, eles tinham uma ordem direta, que eles escolheram, pela sua fidelidade a Deus, desobedecer aquela ordem. Você está preparado para o embate, você está preparado para o combate. Aqui é uma situação diferente. Aqui, de maneira geral, a gente pode dizer, eles não estavam preparados como das outras vezes. Eles nem sabiam que do nada chega uma pessoa e fala, olha, vem cá que você vai morrer. Mas por que eu vou morrer? Porque o rei quer saber o sonho. Eles não desobedeceram nenhuma ordem e por isso eles foram punidos. Existe uma diferença na nossa vida quando existem situações assim. Mais uma vez, tem situações na nossa vida que nós, de certa forma, nos preparamos para enfrentar. Então, por exemplo, você está no seu trabalho e aí você está vendo que as coisas estão ruins, que a empresa está mal, que alguma coisa errada está acontecendo, você já se prepara. Bom, olha, pode ser que eu perca meu emprego, pode ser que a empresa feche, as vendas não estão boas, então vou começar a preparar uma reserva aqui para caso alguma coisa aconteça. Você decide, por exemplo, sei lá, voltar para o Brasil. Não, eu quero voltar para o Brasil. Planejo voltar para o Brasil daqui a tanto tempo. Então vou começar a me preparar e tal, preparar uma reserva de dinheiro, enfim, preparar as coisas para voltar para o Brasil. Agora, imagine tudo que você recorda do que aconteceu em 2020 na pandemia. Ninguém estava preparado para uma pandemia. As pessoas estavam vivendo suas vidas normais, eu diria. Ah, mas começou muito antes. Sim, começou antes na China. A China é do outro lado do mundo. Eu lembro, inclusive eu mesmo, porque na China, até chegar aqui Jesus já voltou. É na China. E aí, de repente, olha, a partir de hoje está tudo fechado. Ninguém mais pode sair na rua. Você não espera esse tipo de situação. Então, o primeiro ensinamento que nós temos aqui é como nós podemos, ou como nós deveríamos, ou devemos lidar como cristãos, como servos de Deus, como nós devemos lidar com o inesperado. Porque o inesperado ele vai acontecer. O inesperado não é tão inesperado assim. É muita ingenuidade nós acharmos que todos os problemas, todos os desafios, todas as perseguições, seja elas quais forem, que nós passamos, estamos passando, ou passaremos ainda, porque a Bíblia fala sobre quando, ela não fala se. Lá em Isaías diz, quando passares, não se passares. Ou seja, perseguições, problemas, dificuldades, surpresas vão acontecer. A questão não é se, a questão é quando. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer mês que vem. Mas vai acontecer. Quando acontecer, como que nós podemos reagir, como que nós podemos agir, né? Reagir à situação para que isso não nos cause desespero. Isso não nos cause desespero. Qual o problema do desespero? Porque o desespero, ele tira a sua racionalidade. Quando você está desesperado, quando nós estamos desesperados, o desespero ele tem a incrível capacidade de tirar todo o nosso raciocínio, todo o nosso intelecto. Você pode ser a pessoa mais preparada do mundo.
se você for pego desprevenido, possivelmente, ou existe uma chance de você esquecer todo aquele preparo que você teve. Porque você foi pego desprevenido. Porque você não esperava que isso acontecesse. Daniel passou por essa situação e nós vamos ver hoje como que Daniel navegou por essa situação de novo, não de despreparo, mas de uma coisa que ele não esperava. Daniel não estava esperando isso como aconteceu nas outras vezes. Então, Daniel capítulo 2, no versículo 13, diz assim: saiu um decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. Deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E aí aqui a gente vê o primeiro chamado de Daniel. A primeira conduta de Daniel, a primeira forma de agir de Daniel. Versículo 14, mais uma vez diz: então Daniel falou avisada e prudentemente. A gente acabou de falar que Daniel estava passando por uma situação inesperada. Daniel estava passando por uma situação que ele não tinha como ele antever isso. Chegou para ele: olha, vem cá. Mas vem cá para onde? Vem cá porque você vai morrer. Mas por que eu vou morrer? O que eu fiz? Até agora, se você tivesse me matado há algum tempo atrás, quando eu falei não vou comer a comida, tudo bem, eu entendia. Se alguém chegar e perseguir você, ou fizer alguma coisa contra você, porque você falou, não, olha só, eu escolho a Deus, tudo bem, eu entendo, me persiga. Me mate, me demita, me exclua do seu rol de amizades. Mas uma coisa que eu não fiz, uma coisa que eu nem sei o que eu fiz, por que está acontecendo isso comigo? Mais uma vez, nós não vemos em Daniel, de acordo com o versículo 14, nós não vemos nada de pânico, nós não vemos desespero. Essa é uma característica do cristão. Um cristão desesperado, um cristão em pânico, ele precisa conversar com o Espírito Santo. Mas por quê, Diego? Por que eu, como cristão, não posso ser um cristão desesperado? Não posso ser um cristão que entra em pânico? Como eu digo, como a gente, pelo menos, né, no meu meio de trabalho, a gente fala muito isso, que corre igual galinha sem cabeça. Eu não tenho muita experiência em cortar a cabeça de galinha, tá? Mas, né, eu escuto histórias, minha avó que, né, às vezes você corta a galinha na cabeça, quando você vai matar uma galinha, né, você puxa o pescoço da galinha e passa a faca, ou corta com a tesoura, e às vezes a galinha sai correndo sem cabeça por aí. Ela sai pulando. Sai pulando? Sai perdido. Isso aí, tá vendo? Não, eu fui criado em apartamento, né, corredor de mármore, então assim, não tive essa experiência, mas escuto as histórias. E no meio de TI é muito comum essa expressão. Quando tem algum problema acontecendo e as pessoas ficam desesperadas, elas param de raciocinar em cima daquilo. A gente fala, olha, está correndo igual galinha sem cabeça. Por que um cristão não deveria se comportar dessa maneira? Simples, meu irmão. Confiança gera esperança. Toda confiança, ela gera esperança. A confiança na pessoa errada, ela gera uma esperança falsa. A confiança numa pessoa certa, ela gera uma esperança boa. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, o segundo ponto que nós aprendemos aqui é: confiança gera esperança. Por isso que um cristão desesperado não condiz muito com a vida cristã apresentada pela palavra de Deus. Porque um cristão desesperado talvez seja um indício de um cristão sem confiança. Ou com confiança no lugar errado, na pessoa errada. A confiança em Jesus Cristo, ela sempre vai trazer esperança. De Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E a esperança em Jesus Cristo, a esperança em Deus, ela nunca vai ser errada. Ela nunca vai ser decepcionada. Por que Daniel não entrou em pânico? Por que no versículo 14 diz: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, que era o chefe da guarda do rei? Porque ele tinha confiança. Confiança em quem? Em Deus. Ah, mas eu sei que Daniel tinha confiança em Deus, porque quando ele foi chamado lá pelo rei Dario, alguns anos depois, a gente vê que Daniel fala assim: olha, rei, desculpa aí, mas eu vou continuar orando 3 vezes ao dia, oh meu Deus, pode me colocar na cova dos leões. Ah, mas a gente vê que Daniel tinha confiança. Sim, mas de novo, uma coisa é você ter confiança quando você está preparado para o impacto. Se você já viu algum filme, talvez você tenha até passado por essa situação,
Você está no avião, por exemplo, uma turbulência, um pouso forçado, né? Enfio, geralmente, navio, e aí o capitão fala, olha, preparem-se para o impacto. Você sabe que vai bater, então você se prepara. Você sabe que vai bater, então você se agarra em alguma coisa e confia, e essa confiança vai trazer esperança. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar com a sua confiança, vamos dizer assim, em dia, você estar com a sua confiança completa em todos os momentos para, se acontecer um impacto inesperado, se acontecer uma situação que você não conseguiu prever de alguma forma, que você não está ciente, como esse caso de Daniel, a sua esperança esteja firme. Nós precisamos aprender com Daniel nesse ponto. Onde está a nossa confiança? Se você é um cristão, independente da situação, por alguns motivos você fica desesperado. Por que você fica desesperado? Por que você entra em pânico? Ah, Diego, eu entro em pânico porque só, eu não consigo, eu tenho... E isso, de fato, isso eu diria que... Não sou psicólogo, não sou da área de psicologia, mas pelo que eu já li, já estudei, pelo que eu percebo, isso é um problema latente na sociedade hoje. Ou sempre foi, agora está se conhecendo, mas eu vejo vários relatos de pessoas que se sentem, que entram em pânico, pessoas que ficam desesperadas porque elas não possuem o controle da situação. Como um cristão, por que você quer ter o controle da situação? Por que eu quero controlar a situação? Será que eu quero controlar a situação para eu ficar confortável? Será que eu quero controlar a situação porque eu acho que eu vou conseguir resolver a situação? Tudo que eu menos quero na minha vida é ter o controle da situação. Eu quero Deus no barco. Eu quero Jesus no barco. Se vai chover, se não vai chover, se vai ter tempestade, se o barco vai furar, eu quero Jesus no barco. Se ele tiver no controle, é o mais do que o suficiente ao que nós vemos na palavra de Deus. Muitas das vezes nós entramos em pânico, nós entramos em desespero, porque nós não temos o controle da situação. Não procure ter o controle da situação. Procure estar junto com Jesus Cristo e deixar que Ele controle a situação. Porque às vezes, quando nós estamos no controle da situação, isso passa a falsa, eu diria que isso passa a falsa sensação, isso passa a falsa ideia de que nós controlamos alguma coisa. Só que a palavra de Deus nos diz, nós não controlamos nada. Você não controla nem o fio que cai da sua cabeça, do cabelo. Você não controla o dia de amanhã. Não, então a sensação, esse sentimento de controle, isso é um falso sentimento. Porque no fundo, na verdade, nós não controlamos nada. Quem controla é Deus. E se é Ele quem controla, então deixa Ele controlar. Confiança. Por que nós precisamos ter confiança? Porque a confiança, ela gera esperança. Pode perceber. Eu confio muito no meu chefe para me dar a promoção. Toda vez que eu falo com ele, toda vez que ele me chama, Diego, pode vir aqui na minha sala rapidinho? Isso me traz a esperança de, bom, é agora que eu vou ser promovido. É agora. É agora que eu vou ser promovido. Por quê? Porque a confiança gera esperança. O problema é onde nós depositamos... Nós já falamos isso aqui mais de uma vez sobre a esperança do cristão. Depositar confiança na coisa, na pessoa errada, vai gerar uma esperança errada. Daniel depositou a sua confiança em Deus. Por isso que mesmo diante do imprevisto, mesmo diante de uma situação onde Daniel não antecipava o que estava a vir, Daniel se manteve calmo. Daniel não entrou em pânico. Por quê? A confiança dele estava em dia. Aí eu pergunto para os irmãos, aí eu me faço essa pergunta, a minha confiança está em dia? Ou a minha confiança, eu tenho picos de confiança, né? Então, domingo à tarde, por exemplo, minha confiança está lá no talo, porque eu cheguei aqui 10 horas da manhã, passei 1h30 na escola dominical, depois 2 horas no culto abençoado, onde eu cantei, louvei, orei, e eu vim até em jejum. Então, domingo, 4 horas da tarde, sem me perguntar como está a tua confiança. Minha confiança está 101%, está lá em cima. Tá, mas e quarta-feira? Como está a sua confiança? E sábado à noite? Como está a sua confiança sábado à noite? Tem crente que no domingo a confiança dele está lá em cima. Mas na sexta-feira, no sábado, a confiança dele está lá embaixo. É o crente que vive de picos. É o crente batimento cardíaco, costumo dizer. Você já viu um batimento cardíaco? Ele não faz assim, são vários picos. É o crente que vive de pico. Ele tem pico bom,
Aí se você vê o batimento cardíaco, ele não está retinho e só sobe. Não, ele está retinho, aí ele sobe, aí ele desce um pouquinho, aí ele sobe, ele desce um pouquinho. É o crente assim. Um dia ele está bem, aí depois ele passa mal, aí depois ele confia, depois ele não confia, depois ele confia, aí desespero. Aí tem vezes que parece que ele morreu, que ele fica retinho assim, parece que ele morreu. Porque o batimento cardíaco quando fica reto é porque morre, né? É porque não tem batimento, então não tem nada, ele fica reto. Aí parece que ele morreu, ele passa um tempo morto, aí ele ressuscita, aí vai numa festividade, vai num culto, né? Aí recebe uma profecia, aí ele ressuscita. Aí pum! Mas passa um jeito, ele morre de novo. É o crente inconstante. Por quê? Não, a confiança ela se renova todos os dias. Se eu deixar para orar, se eu deixar para ler a Bíblia, se eu deixar para renovar a minha confiança no domingo, eu vou ver de domingo a domingo. E o domingo quando tiver culto, por exemplo? Não digo, mas culto tem todo domingo, não sei. Nós passamos aqui meses fechados durante a pandemia. 8 meses fechados. Eu não lembro quanto tempo, porque 8 meses a igreja fechada, mas a gente tinha um culto online. Mas teve um período que nem culto online tinha. Foi logo no começo. Depois que a gente teve, a gente não, o mundo inteiro teve a sacada, né, a ideia de fazer live, e a gente começou a fazer live. Mas existiu, eu não lembro exatamente, mas teve um período que não teve. Ou se você viajar, por exemplo, a trabalho, imagina que você foi viajar para a Coreia do Norte. Lá não tem igreja não, meu irmão. Lá é você sozinho, entra no teu quarto, fecha tua porta e fecha bem fechado para ninguém ver, porque senão, né, é bem pesado. Mas e aí? Então você vive de domingo a domingo? Sua confiança ela se renova a cada domingo? Não, meu irmão, renova tua confiança todos os dias. Certamente, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida, Daniel não esperava o próximo sábado, o próximo domingo para resolver, para atualizar a sua confiança, para renovar a sua confiança. Daniel estava com a confiança em dia. E essa confiança em dia gerou nele esperança. E a esperança fez com que no versículo 14 nós lêssemos, falou avisada e prudentemente. O versículos 14 e 15 dizem assim, então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Veja bem, toque, toque, toque. Alguém me bate a porta, música das crianças. Aí você abre a porta. Quem é? É o capitão da guarda do rei que veio te matar. E aí ele falou, avisada e prudentemente. Versículo 15. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Versículo 16 e 17. 16, 17 e 18. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Assim, o capitão bate na porta de Daniel. O que está acontecendo? Vim te matar. Por que você veio matar? Prudentemente. Calma, tranquilo, sereno. Aí a palavra de Deus nos diz que o capitão, no versículo 14, no versículo 15, assim, então Arioque explicou o caso a Daniel, ou seja, Arioque explicou para Daniel tudo o que tinha acontecido. Mas o que Arioque explicou a Daniel? Que o rei tinha tido um sonho, queria saber a interpretação, chamou todos os magos, os astrólogos, os caldeus. Assim, pelo menos a palavra de Deus me permite afirmar isso. Explicou o caso, explicou que pediram mais tempo, e que o rei falou, olha, manda matar. Aí olha o que acontece no versículo 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Que pessoa, em sã consciência, acabou de ouvir uma história de que o rei não queria tempo, ele queria matar. Porque já pediram tempo para o rei. A gente leu no início. No versículo do rei falou, só, vocês estão me enrolando. E porque o rei sentiu que estava enrolando, o rei mandou matar. Aí o que Daniel faz? Dá a resposta de baixo pronto? Ele pede mais tempo. Olha que incoerência. Do ponto de vista humano, é incoerente. Imagina alguém chegar para o seu chefe, chegar para você e falar assim, Diego, olha só, eu preciso te demitir, cara. Por que você vai me demitir, chefe? Não, porque tem esse problema aqui, ninguém conseguiu resolver e eu vou demitir. Tá, mas me conta essa história. Não, tem um problema, eu pedi a solução do problema, as pessoas me enrolaram, todo mundo ficou me enrolando, ninguém me deu a solução do problema. Então eu vou demitir a equipe inteira e contratar todo mundo de novo. Eu falo assim, calma, me dá mais um tempo. Oxe, o rei, certamente, mano, o que é isso? Ele está pedindo mais tempo. Eu mandei matar porque me pediram tempo. E ele está pedindo mais tempo. Versículo 17.
Versículo 16. Entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Algumas atitudes de Daniel. Primeira atitude de Daniel, versículo 14. Daniel se desesperou. Versículo 14 diz, Daniel falou avisada e prudentemente. Prudência. Um servo de Deus tem que ser prudente. Um servo de Deus tem que ser calmo. Um servo de Deus não se desespera. Ele crê, ele confia ou não confia no Deus que ele serve? Ele confia ou não confia no seu Senhor? Então a primeira atitude é confiança. Segunda atitude, prudência. Tem crente que confia, mas não é prudente. Como que eu posso confiar sem ser prudente? Você já ouviu aquela pessoa que fala assim, não, eu confio em Deus, eu vou na frente e ele vai atrás. Já ouviu isso? Alguém fala assim? Não, eu confio em Deus. Eu vou na frente e Deus vai atrás me garantindo. Não, né? Deus não vai atrás, Deus vai na frente. Você está invertendo a ordem. Não é você ir na frente e Deus ir atrás de você te garantindo. Tem crente que acha que é assim, não, porque meu Deus é general de guerra, meu Deus é comandante, meu Deus é vencedor, porque Deus vai me dar a vitória. Eu vou na frente e ele vai atrás. Não. Deus vai te dar a vitória se ele for na frente e você for atrás. Todos os exemplos que nós vemos na Bíblia, Deus estava na frente, o povo estava atrás. Como que era no deserto? Moisés ia na frente, não, vamos na frente e Deus vai guiar a gente pelo caminho? Não. O anjo de fogo vai na frente e a gente vai atrás. A nuvem anda e a gente segue. Se a nuvem parar, a gente para. Se a nuvem andar, a gente anda. Deus é na frente, Deus não é atrás me garantindo. Deus não é aquele amigo, né, na escola. Às vezes tem aquele grupinho de pessoas, aquele grupinho de amigo que são, que faz bullying e tal, que arruma confusão. Aí sempre tem um maior, um mais forte, um mais grandão, que é o que garante, né, o resto do moleque lá, os magrinhos. E aí tem sempre aquele que tira folga com todo mundo, porque sabe que tem um irmão mais velho, tem um amigo mais, né, tem um pai. O cristão não pode ser assim. Não, eu sirvo um Deus, ele vai comprar minhas brigas, ele vai comprar meus B.O. Não, Deus vai na frente. Prudência. O crente tem que ser prudente. O crente tem que ser prudente na hora de falar. Ah, mas Deus ele me dá ousadia. Sim, mas que ousadia você acha que Deus te dá? Às vezes nós confundimos ousadia com desrespeito. Nós temos que saber o que é ousadia. Daniel teve ousadia quando ele chegou para o chefe dos números e falou assim, me dá uma comida diferente. Daniel teve ousadia quando ele chegou para o rei daí e falou assim, eu vou continuar orando. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram ousadia. Quando o rei falou assim, olha, vou aquecer 7 vezes mais, eles falaram, não tem problema, pode aquecer. Mas eles foram prudentes também. Nós precisamos ter ousadia, o Espírito Santo nos dá ousadia, dá, mas ele também nos dá prudência. No versículo 14, nós vemos que Daniel falou avisada e prudentemente. Terceira coisa, no versículo 15, diz assim, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? E aí o Arioque explica, aí no versículo 16 diz assim, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Eu digo, mas que eu não posso aprender nada com Daniel. Porque o rei estava mandando matar justamente porque pediram tempo. E aí Daniel pede mais tempo, isso é tolice, não. Isso é saber que nem sempre Deus responde na hora. Deus poderia, naquele momento, ter dado a revelação e falar assim, Arioque, olha só, eu sei o que é. Me leva que eu vou contigo. Eu já sei tudo o que está acontecendo, já sei qual é o sonho, já sei a interpretação. Deus poderia ter feito isso? Poderia, sem sombra de dúvida. Mas Daniel sabia que, olha só, não chegou a mensagem, então eu tenho que esperar a mensagem chegar. Às vezes a internet de Deus é devagar. A gente está acostumado com tudo rápido. E talvez isso seja um dos problemas, ou, assim, saindo do âmbito cristão, saindo da Bíblia, no mundo, isso é um problema diagnosticado, tá? A quantidade de informação que nós temos, a velocidade em que a informação chega até nós, faz com que isso nos cause ansiedade. E por isso nós sofremos.
Eu usei o exemplo da internet de Deus que é lenta, mas foi de propósito. Porque em todas as esferas da sociedade, as coisas hoje funcionam muito mais rápido. Não é só a internet. Tudo hoje, assim, de maneira geral, às vezes a burocracia alemã demora um pouquinho, mas de maneira geral, as coisas funcionam mais rápido do que antigamente. Hoje é tudo para ontem. Tempo é dinheiro. Então tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser para já. Não existe espera. Isso faz com que nós fiquemos mal acostumados e principalmente confundam as coisas do mundo com as coisas de Deus. E isso faz com que nós cheguemos para Deus e falemos assim, Deus, eu preciso de uma resposta para ontem. Eu preciso de uma resposta agora. Mas nem sempre Deus responde na hora. Nem sempre Deus responde para ontem. Às vezes, tudo que a gente quer é que Deus pegue a gente do Egito e leve a gente para Canaã. Rápido, estalar de dedo. Mas quem disse que Deus quer assim? E se Deus quiser 40 anos pelo deserto? Atravessando o mar, atravessando o rio, dando uma voltinha em círculo, para aprender de novo, para aprender mais uma vez, para ter certeza que aprendeu. Veja bem, lá no início, Deus dá leão ao povo, não dá? Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, o que acontece depois? Onde o povo para? Quem sabe dizer? No Monte? Hã? Monte Sinai. O que acontece no Monte Sinai? Vamos lá, pessoal, a gente tem visita, não deixa o professor de escola dominical envergonhado não, pessoal. O que acontece no Monte Sinai depois que o povo sai do Egito? Moisés sobe E recebe o quê? Recebe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Moisés recebe a lei. Mas antes do povo entrar em Canaã, acontece o quê? O que Deus faz? Repete a lei. Ah, mas eu já recebi a lei lá atrás. Não, mas repete de novo, para ver se está certo. Deus pode fazer assim? Pode fazer assim. Deus pode fazer rápido? Pode fazer rápido. Deus pode fazer para ontem? Pode fazer para ontem. Mas às vezes Deus quer fazer com calma. Porque com calma, a comida sai melhor, não sai? Você pega uma comida lentamente cozinhada, né? Uma costela, por exemplo, demora 5 horas para cozinhar uma costela. É muito mais gostoso do que um hambúrguer que fica pronto em 2 minutos. Deus, às vezes, demora para responder. Daniel sabia disso. Tanto que mesmo sabendo que pedir um tempo poderia ser um problema, ele falou assim, me dá tempo. No versículo 16, Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Só que tem uma diferença. Uma coisa é você pedir tempo sem saber o que fazer. Daniel pediu um tempo, mas ele sabia o que tinha que fazer. Por que Daniel sabia o que tinha que fazer? Porque ele tinha confiança. E a confiança gera esperança. Aí a gente já começa a ver a ousadia. Ousadia não é eu ir na frente e Deus segurar o meu barato. Deus segurar o meu B.O. Deus ir atrás, equilibrando o que eu estou fazendo. Ousadia eu falo assim, olha, me dá mais tempo que eu vou te dar a interpretação. Daniel não pediu só tempo. No versículo 16 diz, entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, vírgula, para que pudesse dar a interpretação. Foi diferente. Os caldeus, os austrógos, os magos, eles pediam tempo. Daniel não pediu só tempo. Ele pediu tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Confiança, ousadia. Isso é ousadia. Olha só, você está com esse problema? Eu não sei se eu vou resolver agora. Mas me dá um tempo que o meu Deus vai resolver. Me dá um tempo que Deus vai me dar a interpretação. Olha como a confiança é importante. Olha como a esperança em um Deus, a esperança em algo firme, a esperança em Deus traz essa ousadia de falar, olha, eu sei que tempo para o Senhor é um problema. Eu sei que o tempo nos levou até essa situação, mas me dá mais tempo que eu vou te dar a interpretação. Daniel não colocou Deus contra a parede. Aliás, aprendam isso. Crente não coloca Deus contra a parede. Porque servo não chega para o Senhor e fala assim, olha, me dá o que eu quero, senão eu não vou fazer. Você chega na frente, você marca uma reunião com o seu chefe, chega para o seu chefe e fala assim, olha só, eu quero mais dinheiro. Eu quero aumento de salário.
e tem até meio-dia para me dar uma resposta. Senão eu tô indo embora. Experimenta fazer isso. Quer dizer, não experimenta não, mas... Não experimenta não, mas assim, né? Tenta fazer isso com o seu chefe. Eu tenho certeza que se ele tivesse um aumento planejado para você, ele fala, então pode ir que eu contrato outro. Mais barato do que você custa, fazendo o dobro do que você faz. Porque o mercado não está tão fácil assim. Então, por que a gente acha que pode chegar para Deus e falar, Deus, eu quero a minha resposta agora? Ah, mas por que Jó... Jó não. Porque Jacó lutou com o anjo. E segurou o anjo e o anjo só saiu. Aí, né, minha mãe pode ter cometido vários erros, mas alguns conselhos que ela me deu, eu corro até hoje. Uma das frases que eu mais ouvi da minha mãe foi, teu nome é todo mundo. Eu falo assim, mãe, posso ir na festa? Não. Mas por que você não pode ir na festa? Porque não, meu filho, você não vai na festa. Mas todo mundo vai. Ela fala, mas teu nome é todo mundo? Mas o pai do teu amigo chama Ismar? A mãe do teu amigo chama Denise? Não, eu vou colocar Deus contra a parede, eu quero minha resposta agora. Mas por quê? Não, porque Jacó segurou o anjo. E só falou que o anjo só ia embora depois que desse a bênção dele. Então, tem até um hino que relata isso, né? Então eu vou segurar o anjo também, vou botar Deus contra a parede. Mas teu nome é Jacó? Não, se o seu nome for Jacó, então tá, né? O nome aqui não é Jacó. Você não é Jacó. Não é porque Jacó fez que você vai fazer. Então você vai ter 2 mulheres igual Abraão também? Então você vai ter 1000 mulheres, entre esposas, concubinas, que nem Salomão teve também? Ou será que você vai ser igual Paulo? Porque uma das coisas que eu aprendi também é, se eu quero ser igual Jacó, eu também deveria querer ser igual Paulo. Se eu quero ser igual Jacó, eu deveria querer ser igual Abraão. Se eu quero ser igual Jacó, eu deveria ser igual Pedro. Se eu quero ser igual Jacó, por que não ser igual a Jesus Cristo? Só que faz parte do ser humano, da natureza humana, de se apegar somente às coisas que lhes interessam. Então nós queremos ser igual Jacó, para segurar o anjo, para não deixar ele fugir, ele sair sem a minha bênção, para colocar Deus contra a parede. Não, porque eu quero ser igual a fulano para fazer não sei o quê, eu quero ser igual... Tá, mas igual a Jesus Cristo, você quer? Ah não, mas aí Jesus Cristo já é difícil, né, meu? Porque aí Jesus Cristo morreu crucificado, carregou, apanhou, foi chicoteado, esbofeteado, foi traído. Não, aí já é demais para mim. Não, mas Jesus Cristo não dá, porque Jesus Cristo é Deus. Não, mas ele veio em forma de um homem. Ele veio como Deus, mas ele também veio como homem. Se não fosse possível, ele não falaria, venham após mim, façam o que eu faço. Se não fosse possível, Paulo não falaria, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. É quando nós imitamos as pessoas erradas. Nós copiamos as coisas erradas das pessoas. Copia o certo, copia Jesus Cristo. Quer seguir alguém? Segue Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo que nós temos. Coloca Jesus Cristo no meio. Daniel, ele pede mais tempo, mas ele não pede mais tempo para enrolar. Ele fala, olha, me dá mais tempo e eu vou te dar a interpretação. A resposta vai chegar, não sei quando, mas a resposta vai chegar, eu preciso de mais tempo. Outra coisa que nós aprendemos com o comportamento com Daniel. Ele pediu mais tempo, mas ele ia trazer a interpretação. Seguindo adiante, versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros. E Azarias, seus companheiros. Perdão. A próxima coisa que nós aprendemos é, veja bem, tem batalhas que se ganha sozinho. Tem batalhas que só se perde se estiver sozinho. Tem coisas na sua vida, tem coisas na nossa vida, que assim, é eu e Deus. E mais ninguém. Quando eu digo sozinho, eu digo, né, com Deus. Tem coisa que sou eu. Não é minha esposa, não é o pastor, não são meus filhos, não são meus irmãos da igreja. Não, tem coisa que é só eu. Tem batalhas que só se ganha sozinho. Tem batalhas que se perdem porque está sozinho. Vocês lembram daquela passagem que o povo estava lutando e aí Moisés estava no alto do monte com as mãos levantadas? E Moisés começa a cansar, porque Moisés é humano. Ele começa a cansar. E quando os braços dele começam a abaixar, o que acontece? Arão sobe e assustado.
batalha O povo começa a perder. O povo começa a perder. Aí o que acontece depois disso? Josué vai lá e Josué e Arão Arão e Eleazar também. e Eliezer seguram o braço de Moisés. E quando seguram o braço de Moisés, o povo começa a voltar e depois eles ganham a batalha. Tem batalha que você luta junto. Não adianta bater no peito e falar, não, porque eu sou e Deus está comigo, e aí eu Deus e mais ninguém, e vambora, porque eu vou vencer. Tem batalha que se ganha sozinho. Mas tem batalha que se perde porque está sozinho. Se Moisés estivesse sozinho, o povo tinha perdido a batalha. Se Moisés fosse orgulhoso, se Moisés tivesse um ego grande, se Moisés falasse, não, eu sou o líder, então eu vou ganhar, tinha perdido. Tem batalha, meu irmão, que é junto. Daniel sabia disso. E a prova que Daniel sabia disso é que no versículo 17 diz assim, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Tem crente que quer caminhar sozinho. Tem crente que não tem companheiro. Tem crente que se orgulha do seu único companheiro ser o Espírito Santo. Tem batalhas que você ganha sozinho. Mas tem batalhas que você perde porque está sozinho. Daniel sabia disso. Vamos aprender com ele. Depois que isso acontece, depois que Daniel pede mais tempo para dar a interpretação, Daniel conta isso para Misael, Azarias e Ananias. Faz saber os seus companheiros. Eles eram seus companheiros. Eles estavam juntos naquela luta. Eles foram levados juntos cativos. Eles estavam juntos quando Daniel falou para o chefe dos eunucos, olha, dá pra gente uma comida diferente. Eles estavam juntos quando fizeram um propósito com Deus de 10 dias. Eles estavam juntos quando foram apresentados ao rei e eles eram mais belos, mais fortes, mais inteligentes do que todos os outros. Eles eram companheiros, estavam juntos. Se está junto, sofre junto. Para vencer junto. Para glorificar junto. Para testemunhar junto. Para agradecer junto. Por que você está sozinho? Está sozinho porque quer. Tem uma igreja inteira para lutar com você. De novo, tem batalhas que você precisa lutar sozinho. Mas tem batalhas que você perde porque está sozinho. Porque deixou o orgulho falar mais alto. Por causa da vergonha. Não, mas se eu contar, as pessoas vão saber. E aí, sabe, qual o problema das pessoas saberem? Sabe aquela história de jogar a bola pro outro lado? Batata quente. Quem já brincou de batata quente aqui? No Rio de Janeiro tem uma brincadeira chamada batata quente. Você pega a coisa e tem que jogar pro outro. Você não pode ficar com ela parada na mão. Obviamente que não é... Bom, talvez em algum momento tenha sido uma batata quente. Se fizer hoje, né, usar de menores, queimar a mão e tal, é uma coisa meio saudável. Mas o fato é, a brincadeira é você jogar a bola pro outro. Tem crente que morre com a batata quente na mão. Porque tem vergonha. Porque tem orgulho. Por causa do ego. Porque não quer dar um abraço por você. Porque não quer pedir ajuda. Imagina se Daniel fosse um desses. Ia estar até agora, não, porque já morreu, mas ia estar até agora esperando a interpretação do sonho. Talvez. Faz saber os teus amigos. Faz saber os teus companheiros. A gente vive repetindo isso aqui. Jesus, quando manda os discípulos, ele manda de 2 em 2. Que é para um ajudar o outro. Está sozinho porque quer. Tem batalha que se ganha sozinho. Mas muitas batalhas se perde porque está sozinho. Daniel sabia disso. Primeira coisa que Daniel faz quando ele entra de volta para sua casa é contar para os seus amigos, contar para os seus companheiros. Conta para aquela pessoa que é tua companheira. Está difícil? Tem dificuldade? Não está conseguindo ver solução? Precisa de alguma coisa? Conta. Não é fofoca. É contar a sua... E assim, a bem da verdade, você não precisa nem contar o quê? Você pode contar, olha só, estou passando por esse problema, eu preciso beber água e só tem um copo de plástico. E eu não posso beber um copo de plástico, então me ajuda, por favor, vamos orar aqui para Deus mandar um copo de vidro para eu beber água. Mas você pode também só chegar e falar assim, meu irmão, olha só, me ajuda em oração. Ora por mim. Às vezes você não precisa contar o que é de fato. Também tem que ter sabedoria para saber o que contar e para quem contar. Tem gente que conta para a pessoa errada. Tem gente que acha que está contando para companheiro, mas não está contando para companheiro. Aí entra o discernimento do Espírito Santo. Aí entra o joelho no chão e fala, vem cá, para quem que eu vou chamar aqui? Para quem que eu vou abrir o problema? Para quem que eu vou conversar? Aí entra o Espírito Santo e fala, olha,
conta para ele, para ela, faz isso. Daniel tinha esse direcionamento. E por isso que ele faz Ananias, vem aqui. Ananias, Misael, Azarias, olha só, está acontecendo isso, isso, isso. Vocês são meus companheiros. Tá, Diego, mas para que eu vou contar? Porque assim, se eu estou sofrendo, e aí eu vou contar, e vamos imaginar que tá bom, vai. Meus companheiros da igreja, eu acho que tá todo mundo lixando para mim, mas tá que eu conte. Ele vai ser só mais uma pessoa se preocupando. Ao invés de ser só Daniel preocupado, agora são 4 preocupados. Porque os 4 iam morrer. Para que eu vou contar? Versículo 18. Versículo 18 diz assim: para que Daniel contou para os seus amigos, para os seus companheiros? Versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Se tem uma coisa que Deus não resiste, é alguém arrependido. Se tem uma coisa, é um pecador arrependido. Se tem uma coisa que Deus não resiste, é um pedido de ajuda. É um pedido sincero de misericórdia. Daniel não contou para os seus amigos só para dividir os problemas. Daniel contou para os seus companheiros. No versículo 18 diz: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Se tem uma coisa que nós vemos na Bíblia, em várias maneiras, de várias formas, em diversas situações, com várias pessoas, quando você dobra o seu joelho e de coração aberto, de coração contrito, pede misericórdia a Deus, Deus atende e age com misericórdia. Porque Ele é um Deus de misericórdia. Se não me engano, eu já preguei sobre isso aqui. Deus não é Deus de misericórdia. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus de misericórdias, plural. É mais de uma. A misericórdia de Deus é tão grande que ela é subdividida em várias misericórdias. São mais de uma misericórdia que Deus tem para conosco. Daniel conta para os seus companheiros para que juntos eles pedissem a Deus, pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse negócio, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Deus atende essa oração. E sabe o que nos garante? Mais do que isso, nos garante? Vamos lá para Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus não resiste a um coração contrito. Deus não resiste a um coração arrependido. Deus não resiste a uma oração sincera, a um pedido sincero por misericórdia. Deus também não resiste a ver todos os seus filhos reunidos, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, pedindo um socorro. Ele não resiste. Ele faz. Ah, Diego, mas eu estou passando por um problema há 20 anos. E há 20 anos que eu oro com todos os irmãos. Bom, 2 coisas podem estar acontecendo. Me perdoe pela sinceridade. Primeiro, Deus está trabalhando ainda. Aí a gente volta um pouquinho na nossa aula, que nem sempre é imediato, né? Daniel pediu tempo. Às vezes o tempo não chegou ainda. Pode ser. Debaixo do propósito de Deus. Pode ser que o tempo não tenha chegado ainda. Ou segundo, vocês lembram, vocês sabem, vocês já leram esse versículo na Bíblia? Pedis e não recebeis porque pedis mal? Às vezes não recebe porque pediu mal. Às vezes não recebe porque está pedindo errado. Às vezes nós achamos que estamos pedindo misericórdia. Mas o que a gente está pedindo é uma resposta rápida, uma solução. Às vezes nós achamos que estamos com o coração contrito. Às vezes nós achamos que estamos arrependidos. Mas o que nós temos no nosso coração é remorso, não é arrependimento. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Deus, ele ouve o coração arrependido. O coração com remorso, aí é diferente. Mas Tiago, capítulo 5, versículo 16, no final do versículo 16 diz: a oração feita por um justo
fode muito em seus efeitos. Daniel sabia disso. Embora não tivesse ainda, né, o livro de Tiago, veio muito tempo depois de Daniel, mas Daniel sabia disso. Daniel sabia que, ao pedir tempo ao rei para dar interpretação, ao contar o que estava acontecendo com seus companheiros, e juntos orarem a Deus, pedindo misericórdia para que eles não sofressem como aquelas pessoas, ele sabia que uma hora a resposta ia chegar. Vai demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, 1 mês. Uma hora ia chegar. Por quê? Porque Daniel tinha confiança. E confiança gera esperança. O que acontece depois daí, meu irmão? Vamos voltar lá para Daniel capítulo 2. Versículo 19. Quem pode ler, por favor? Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Então foi o quê? Revelado o segredo de Então foi o quê? Revelado o segredo a Daniel. A resposta chega. Assim como o dia nasce amanhã. Bom, Jesus não voltar. A resposta chega. Confiança gera esperança. A esperança em Deus nunca é frustrada. Daniel tinha confiança em Deus. Isso fez com que ele tivesse esperança. De que se ele orasse a Deus e intensificasse as suas orações com os seus amigos, pedindo misericórdia para que não sofressem como os outros. Veja bem, Daniel, vamos voltar no versículo 16, isso é importante, pessoal. Quando vocês lerem a Bíblia, você tem os detalhes, tá? No versículo 18 diz, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios. Pedir não recebeu porque pediu mal. Daniel não pediu a revelação, Daniel não pediu o sonho e a interpretação para que ele fosse glorificado no meio dos sábios. Daniel não pediu a interpretação da parte de Deus para que ele fosse exaltado no meio dos sábios. Daniel não pediu a resposta de Deus para que ele fosse reconhecido pelo rei. Daniel não pediu a resposta de Deus para que ele fosse colocado numa posição de destaque. Não, Daniel pediu para que ele não perecesse, como os outros sábios. Notaram a diferença? Tem uma diferença entre você falar assim, Deus, eu preciso, porque eu quero. Eu preciso, porque se o Senhor me der isso, o pastor vai reconhecer o meu valor. E hoje ele me coloca no banco, mas depois que o Senhor me der essa unção de pregar, depois que o Senhor me der a sabedoria, aí o pastor vai ter que engolir o orgulho dele e me colocar lá no púlpito para ensinar para a igreja inteira. Tem uma diferença de você pedir assim, e você pedir, Deus, me dá conhecimento. Deus, me dá graça. Deus, tem misericórdia da minha vida. Porque eu não quero ficar no banco da igreja o resto da minha vida. Eu fui chamado para servir. Nós vimos isso no ano passado. Tem diferença. Quando Daniel pediu misericórdia, Daniel e seus amigos pediu misericórdia para não perecerem como os outros, Deus atendeu. No versículo 19 diz, então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Daniel alcançou o que ele queria. Daniel teve confiança, que gerou esperança. Daniel chamou seus amigos, orou com seus amigos, pediu misericórdia para que não perecesse. Resultado, Deus ouviu a oração de Daniel e revelou o segredo. Maravilha, Deus revelou o segredo. Agora Daniel vai correndo contar para ele falar, rei, só, pediu um tempo, veio até antes do tempo. Vamos, né? A gente não sabe quanto tempo, a gente não conjecturando, mas vamos, né? Uma conjecturação abençoada aqui, né? Daniel talvez rei, só, te pediu uma semana. Em 3 dias eu tenho a solução do seu problema aí. Vamos lá. Foi isso que Daniel fez? O que Daniel fez depois que ele recebeu a revelação do segredo por parte de Deus? Versículo 20. Daniel foi correndo falar com o rei? Louvou a Deus. Lembra da parábola do milagre dos 10 leprosos? Que Deus cura 10 leprosos? Só um volta para agradecer? Quando você recebe a sua bênção, você faz o quê? Você sai contando para todo mundo? Ou primeiro você dá o seu joelho e agradece? Primeira coisa que Daniel fez, quando ele revelou o segredo. Ah, Diego, mas ele recebeu de noite. Ele acordar de manhã e sair correndo.
Irmão, se alguém chegar pra mim e fala assim, olha, Tua vida tá em jogo. tua vida tá em jogo, parceiro. Tu vai morrer. Eu vim pra te matar. Não, peraí, não me mata não. Eu tenho 2 filhos pra criar. Me dá um tempo. Que eu vou conseguir a tua resposta. E eu recebo a resposta e não escovo nem o dente. Falo com ele de longe para ele não sentir o bafo. Primeira coisa que o Daniel fez. Versículo 20. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Primeira coisa que o Daniel faz. Versículo 20. Daniel expressou sua gratidão a Deus. Os 10 leprosos. 10 foram curados. Somente um foi grato. Lembra que eu falei que Deus não resiste a um coração arrependido? Que Deus não resiste a um coração quebrantado? Que Deus não resiste a um pedido misericordioso? Deus não resiste à gratidão do seu servo. Deus não resiste. Quando você se apresenta a Deus com gratidão, e quando você fala assim, Deus, olha só, tudo que eu queria eu não tenho, mas eu te agradeço por tudo que o Senhor me deu. Deus não resiste. É difícil. Porque agradecer pelo que você tem, pelo que você quer, é muito fácil. Olha, eu quero um copo d'água. Pode pegar um copo d'água para mim, por favor? Sim, claro, está aqui o copo d'água. Muito obrigado. Você não tem nada de sua obrigação. É questão de educação. Você pediu, recebeu, agradeceu. Mas você agradecer pelo que você não recebeu, é difícil. Você agradecer por algo que você recebeu, que na hora que você queria. Eu lembro quando eu era criança, talvez alguns se identifiquem. Natal. A gente está chegando na época de Natal. E aí tinha uns presentes de Natal. E uma criança, ela espera receber o que de presente de Natal? Brinquedo. Ela é uma criança. Aí quando chegava o Natal, minha avó me dava meia. Minha avó me dava cueca. Eu não queria cueca. Eu queria um videogame, queria um presente, queria um brinquedo. Meia não é presente. Meia cueca não é presente. É uma criança. Eu não tinha que agradecer. Tinha que ser grato. Porque ela podia não dar nada. Às vezes nós pedimos a Deus alguma coisa, Deus não nos dá o que nós pedimos, mas Ele sempre nos dá o que nós precisamos. E a gente não agradece. Não foi o que eu pedi, por que eu vou agradecer? Porque é o que você precisa. Daniel mostrou um coração grato. A primeira coisa que Daniel faz é gratidão. Versículo 20, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Versículo 21 até o 23, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel ora a Deus com gratidão. Daniel ora a Deus no versículo 24, no versículo 20, pela bondade de Deus. Você já agradeceu pela bondade de Deus? Ah, mas todo mundo sabe que Deus é bom. Sim. Mas você agradeceu aí pela bondade de Deus? Ah, mas como assim agradecer pela bondade de Deus? Deus não me deu nada que eu quis. Deus não manifestou a sua bondade em nenhum momento da minha vida. Tem certeza que não? Deus manifestou a bondade na sua vida há 2024 anos atrás. Quando Ele enviou o seu filho para morrer por mim e por você. Deus manifesta a sua bondade para conosco todos os dias da nossa vida. Cada respirada que você dá é a manifestação da bondade de Deus. Porque se Deus não fosse bom e a sua misericórdia não durasse eternamente, como diz a palavra de Deus, todos nós já teríamos sido consumidos. Ananias e Safira foram consumidos por muito menos do que nós fazemos todos os dias. Não, mas eles roubaram o dinheiro. Não, mas eles... Tá. A gente pode não roubar dinheiro da igreja. Mas a gente peca, meu. Eu peco, você peca, todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Ou seja, aquele que diz que não tem pecado está pecando, porque está mentindo. E a bondade de Deus e a sua misericórdia se faz presente na nossa vida todos os dias. Então agradeça a bondade de Deus.
Agradeça não só pelo que você pediu e recebeu, mas agradeça por aquilo que você recebe sem pedir. Porque nós recebemos alguém aqui todos os dias, de coração. Eu não faço, já adianto. Alguém aqui, todos os dias, dobra o joelho, ora e fala assim, Deus, me dá mais um dia de vida. Alguém faz isso todos os dias? Todos os dias. Você faz isso todos os dias? Você pode fazer, mas eu tenho certeza absoluta que pelo menos um dia você esqueceu. Pelo menos um dia na sua vida, teve um dia que você simplesmente apagou. Você chegou em casa, como você sempre faz, chegou em casa do trabalho, da igreja, da escola, sei lá de onde foi. E você, com a sua rotina de, eu vou tomar um banho, vou comer, não sei o quê, vou dobrar meu joelho, vou orar antes de dormir, vou pedir a Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, que me dê mais um dia amanhã de vida. Eu confio que você faça isso, mas eu também confio que pelo menos um dia você chegou no trabalho tão cansado e você simplesmente apagou. Sabe aquele dia que você dorme assim, você dorme com a roupa do corpo? Você simplesmente apaga. Que no dia seguinte está com a cara toda amassada, porque nem se ajeitar para dormir você dormiu. Nesse dia, você não pediu a Deus mais um dia de vida, mas Ele te deu. É a sua bondade. É a sua misericórdia. Nós precisamos ser gratos a Deus, não somente por aquilo que nós pedimos e recebemos, mas também, ou principalmente, ou mais ainda, por aquilo que nós não pedimos e recebemos. Pela sua misericórdia. Pela sua graça, quer dizer. E sermos gratos também pela sua misericórdia. Porque às vezes nós não recebemos o que nós merecemos. Certamente, se Deus olhar para mim, dentro de mim, se eu olhar para dentro de mim, talvez eu não merecesse estar aqui. Porque eu peco, eu erro algo. Eu me distancio de Deus. Talvez, pela quantidade dos meus pecados, Deus, se eu fosse Deus, certamente já falou, olha só, acabou, meu irmão, já encheu o pote. Mas tu peca muito. E pede perdão e continua pecando. Olha só, já chega, estourou o limite. Mas pela sua misericórdia, Ele me dá mais uma oportunidade. Pela sua misericórdia, Ele me dá mais uma chance. Pela sua misericórdia, Ele fala assim, tá bom, Jesus, já sei o que você veio fazer aqui. Pedir pelo dinheiro. Tá bom. Mais um dia para Ele. Então. Daniel foi grato. Daniel foi grato a Deus pela sua bondade. Quando a gente vai lá para 1 Pedro, desculpa, antes de 1 Pedro, Daniel capítulo 2, versículo 24. Daniel capítulo 2, versículo 24 diz assim: por isso, Daniel foi ter com Arioque. Ou seja, Daniel recebeu o segredo, Daniel agradeceu pelo segredo. A segunda coisa que Daniel faz, ele foi falar com Arioque, com o chefe da guarda do rei. Versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei e darei ao rei interpretação. Aqui o bicho pega. Tem condições normais? Olha só. O rei vai matar todo mundo. Chegou para me matar. Eu sou certo de justiça. Eu consagro a minha vida a Deus. Eu pago o preço de ser cristão. Eu orei a Deus e Deus me deu interpretação. E olha só, eu tenho interpretação. Porque eu sou servo do Altíssimo. Porque eu pago o preço todos os dias de manter uma vida consagrada e santificada a Deus. E o resto que se dane. O mundo, se o mundo quisesse, o mundo conseguia. Não estou preocupado com o mundo. Daniel não faz isso não. Daniel, no versículo 24, diz assim: Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse assim: não mate os sábios da Babilônia. Deixa eu falar com ele. Daniel intercedeu pelos sábios da Babilônia. Ele não tinha nada a ver com os sábios da Babilônia. É interessante isso, porque no versículo anterior ele fala assim, na intercessão, pedindo a Deus misericórdia, ele fala assim: Senhor, eu não quero perecer como os sábios. Ele fala assim: tem misericórdia de mim, Senhor, eu não quero. Aí na hora que Deus revela, ele fala assim: ó, tá todo mundo salvo aí, que eu vou lá falar com ele. Sabe o que isso nos traz à memória? A parábola do credor incompassivo. Deus, olha só, tem misericórdia de mim, eu não quero perecer como da Babilônia. Aí Deus teve misericórdia dele, o que ele faz? Ele tem misericórdia dos outros, ele fala assim: ó, não mate os sábios, deixa eu falar com o rei. Tem crente que pede misericórdia. Aí quando Deus tem misericórdia dele, ele fala assim: não,
grandão, né? Deus teve misericórdia de mim. O resto é o resto. O resto agora, Cada um por si, né? cada um por si, olha só. Eu busquei e recebi, meu amigo. Tu busca também e tu recebe. Não vou dividir contigo, não. A comida tá pouca. Não, é comigo. Tem crente que pede misericórdia. Quando recebe a misericórdia, não, agora o resto vai ver. Porque o resto não é sábio. Ah, o caldeu não é o caldeu, o astrólogo aí, o mago, não é? Ficou falando de mim? Não, agora, talvez. A Bíblia não diz isso. Mas imagina Daniel falando assim, não, olha só. Ah, ficou me zoando quando eu quis comer quando eu quis comer só legume, né? Só legume, fruta e água, né? Ficou me zoando, não foi? Agora tá aí, ó. Vai tudo morrer no fogo do inferno aí, ó. Vai tudo morrer. Tem crente que é assim, ó, crente vingativo. Não tem? Mais uma vez, tem até um hino da Sabor de Mel. É o crente vingativo. É o crente que recebe a bênção, que recebe a misericórdia. É o sujo falando de mal lavado. Que recebeu a misericórdia, e ao invés de estender a misericórdia, falou assim, Deus teve misericórdia de mim. Tem misericórdia deles também, deixa eu falar com o rei. Ele fala assim, não, ó só, salvei a minha pele, agora o resto que se dane, o resto não tô nem aí. Quem quiser que busque. Eu paguei o preço, por que você não pode pagar? Jesus pagou o preço. Por que você não podemos pagar? Vamos lá ser crucificado. Jesus pagou o preço por todos. Por que você não pode pagar o preço por todos também? Por que cada um tem que buscar o seu? Sim, sem dúvida. A salvação é individual, cada um busca a sua própria santificação. Sim, não vamos entrar nesse mérito. Mas veja bem, Daniel, ele buscou misericórdia, alcançou misericórdia. Ele falou assim, olha, não mata não. Deixa eu falar com o rei. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Agora sim, vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 e Romanos capítulo 12, versículo 17. Quem pode ler esses versículos, por favor? 1 Pedro 3, 9 e depois Romanos 12, 17. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, vem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Agora Romanos capítulo 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Crente não paga o mal com mal. Crente paga o mal com bênção. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Estavam na prisão, açoitados, machucados, aí louvam, a oração do justo pode muito em seus efeitos, os companheiros estavam sabendo, os companheiros estavam orando, Deus agiu com misericórdia, tirou eles da prisão. O que acontece quando eles saem da prisão? O carcereiro vai lá, não vai falar com eles? O que eu preciso para ser salvo? Paulo e Silas podiam ter uma só. Você desculpa aí, mas o fogo vai descer, a gente vai... Tu acabou de açoitar a gente, cara. Mas o que Paulo e Silas falam? Prega pra eles. Salva a casa inteira. Para que pagar o mal com o mal? Foi isso que Jesus ensinou? Pagar o mal com o mal? Quando Jesus é preso, que Pedro saca a espada e corta fora a orelha. O que Jesus fez? É isso mesmo, Pedrão. Corta a orelha mesmo. Foi isso que Jesus fez? Não, ele fala, pegou a orelha e botou no lugar. Ô, Pedro, se eu quisesse, meu amigo, era rápido, era só o estalo de dedo e estava resolvido. Jesus não ensinou a gente a pagar o mal com o mal. Por que nós vamos fazer isso? Misericórdia, Daniel mostra misericórdia. Ainda, Daniel capítulo 2, versículo 30. Daniel capítulo 2, versículo 30. Daniel capítulo 2, versículo 30. Então, Daniel fala para Arioque, olha, não mata eles não, deixa na presença do rei. Né? Aí no versículo 26, respondeu o rei e disse a Daniel, podes tu fazer-me saber o sonho que vi a sua interpretação? Respondeu Daniel, na presença do rei disse, o segredo que o rei requer, nem sabe, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, tem saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões na tua cabeça, na tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subindo os teus pensamentos, ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado este segredo.
Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Daniel foi humilde. Deus não resiste a um pecador arrependido. Deus não resiste a um pedido de misericórdia. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste ao servo humilhado. Não, porque Deus me deu. E aí eu ensinei como se eu fosse o grande. Não porque aquele irmão, não porque aquele pastor, não porque aquele mãe. Eles pregam que é uma maravilha. Não, não são eles que pregam, não. É o Espírito Santo que entrega. Nada é teu, meu irmão. Não, porque eu tenho talento. Tu não tem nada. Te foi emprestado para essa vida. Deus teve misericórdia de você. Te deu alguma coisa ali, te deu um talentinho, te deu uma moedinha para tu fazer prosperar. Não enterra não, mas também não se orgulha muito não. Porque se crescer muito, Deus corta. Se começar a achar que você é muito autossuficiente, Deus poda rapidinho. Daniel teve humildade. Daniel falou assim, no versículo 30, a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Daniel podia ter falado, não, rei, eu recebi. Ou, Daniel, rei, eu sei, o que aconteceu foi isso. Não, Daniel falou assim, olha só, me foi revelado, não veio de mim não, me deram. Olha só, não fui eu que estudei e busquei não, tá? Eu dobrei o joelho, eu orei, pedi a Deus e Deus me deu, Deus me revelou. E não revelou para dizer que eu sou bom, não. Não revelou para você me dar dinheiro aí, porque eu preguei, não. Não me revelou para tu pagar passagem para mim para eu pregar em outro lugar, não. Ele me revelou, não porque haja em mim mais sabedoria do que os outros. Não é porque eu sou melhor do que os outros. Deus não me revelou porque eu pago o preço mais do que os outros. Não. Ele me revelou para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do seu coração. Quando Deus te dá alguma coisa para você passar para frente, Ele não deu para você, Ele deu para passar para frente. Ele deu para você ensinar, Ele deu para você pregar. Por que você acha que é para você? Digo. Você vê nesse comentário que o irmão fala, por exemplo, quando Deus entrega, seja uma mensagem a ser pregada, um recado a ser dado, Ele nunca dá uma revelação para você a respeito da tua vida. Ele dá uma revelação para você a respeito da vida do outro, quando é estudado, quando não uma pregação que é para edificar a vida do outro. Você pode ser edificado. Mas quando você vai pregar, por exemplo, você busca Deus para pregar para a igreja. Deus é tão misericordioso que Ele fala assim, tá bom, eu tenho que falar com 40. Para falar com 40 eu tenho que passar por um? Tá bom, vai. Eu abençoo os 40, abençoo um, então. É misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso que quando Ele dá uma mensagem, Ele dá um ensinamento, Ele dá um entendimento para alguém, para transmitir, a pessoa que está transmitindo também é edificada. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus misericordioso. Seguindo adiante. Então, a gente, no capítulo 2, no versículo 36, capítulo 2, versículo 30, versículo 31. E aí vem a revelação. Vem o sonho que o povo teve, que o rei teve. Rapidinho para nós encerrar. Versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Daniel está contando um sonho para o rei. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis.
Pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filho de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas. Ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E, como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o rei do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Aleluia. Daniel chega na presença do rei e ele conta para o rei não só o sonho. Qual era o sonho? Em resumo, nós vamos ter na lição 10, nós falamos isso na primeira aula. O livro de Daniel, ele pode ser dividido em duas partes. Ele tem uma parte histórica e tem uma parte profética. A primeira metade dele é histórica, a segunda metade dele é profética. O nosso estudo, nesse trimestre, ele também se divide em duas partes, por assim dizer. A primeira parte é histórica, isso nós estamos fazendo, mas depois vai ser a parte profética, ou seja, as profecias de Daniel para o fim dos tempos. Lá na lição 10, se eu não me engano, a gente vai estudar sobre a parte profética desse sonho, especificamente. Mas qual foi o sonho? Foi basicamente, o rei viu uma estátua, e essa estátua ela tinha uma cabeça de ouro, um peitoral de cobre, de prata, as pernas de cobre e os pés eram de ferro e barro, metade ferro, metade barro. Em suma, bem resumido, o que isso significa? Está falando ali dos 4 grandes impérios mundiais. Primeiro império, cabeça de ouro, o Império Babilônico. Depois o peitoral de prata, era o Império Medo-Persa. Quando a gente falou sobre o contexto histórico do povo de Israel ser levado ao cativo da Babilônia, nós vimos que depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa. Dario, por exemplo, ele não era babilônico, Dario era Medo. Então, a parte de prata era o Império Medo-Persa, que viria depois do Império Babilônico, que era poderoso, mas não tão poderoso quanto os babilônicos. Depois, nas pernas de bronze, está falando do Império Grego, que dominou, que influenciou tudo. Até hoje, nós colhemos os frutos da cultura grega, da influência grega, da cultura helenística, nos nossos dias, seja do Ocidente ou Oriente. E por fim, os pés, metade barro, metade ferro, está falando do Império Romano, que foi o último grande império mundial que aconteceu. Um império dividido, quem estuda a história do Império Romano vê que ele foi o maior império que já existiu, mas um império dividido, se dividiu em Império Ocidental, Império Oriental. Eles, apesar de serem divididos, de crescerem juntos, eles se dividiram e não se falavam entre si, que foi a causa da sua ruína. Muito rápido, eu sei. O objetivo da lição não é explicar o sonho, é apenas para os irmãos entenderem. Diego, o que é importante disso para nós? O que muda a minha vida de saber qual foi o sonho de Nabucodonosor? Tirando a parte profética que a gente vai estudar, a primeira coisa que nós precisamos observar. Deus deu uma revelação a Daniel. O que nós podemos aprender? Que aplicação prática eu posso trazer isso para a minha vida? Repare, a gente não vai ler porque, de novo, já são 11h30, mas eu queria terminar, porque se deixar a próxima aula vai ficar muito comprido, vai ficar pouco para uma aula só. Primeiro ponto é, Deus dá uma revelação para Daniel e ele dá uma revelação precisa. Cuidado com as revelações imprecisas. Cuidado com as profetadas. Tem muito crente que recebe profecia, ou tem muitas, às vezes o profeta chega, meu irmão, porque Deus está me dizendo que ele te vê com terno azul. Tu está entendendo, meu irmão? Não estou entendendo, não. O que é a terno azul? Me explica você, não foi você que recebeu a profecia? Cuidado com isso. Tem muito falso profeta fazendo isso nas igrejas. Ele entrega a profecia e fala assim, tu está entendendo? Me diz aí o que você entendeu. Não te digo não, me diz você o que é. E aí eu pego o que você me deu, apresento, Deus, olha só, eu recebi isso aqui, é verdade ou não é? Me explica isso aqui. Cuidado com isso, isso tem sido um perigo nas igrejas.
Isso tem sido um perigo, uma armadilha nas igrejas. As pessoas vão entregar a profecia para os crentes e perguntar, tá entendendo? Me diz o que tu entendeu. Resume para mim. Não. Profecia é profecia, interpretação é interpretação. E quando Deus dá, é completo. Deus não deixa dúvida. É claro como o dia. Não teve dúvidas. Deus deu um sonho para Daniel. Deus deu interpretação para Daniel. Daniel interpretou ipsis literis. Tudo. Não teve dúvida para o rei. Daniel chegou para o rei e falou, entendeu, rei? Me diz aí que tu entendeu. Não. Cuidado com isso. Armadilha de Satanás. Lembra lá no Novo Testamento, João, Timóteo, Paulo falando para Timóteo, olha, nos últimos dias haverão falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas. Tem muito falso profeta nas igrejas. Como que eu identifico se um profeta é falso ou não? Esse é um dos indícios. Entregar a profecia e depois, me diz aí o que você entendeu. Você está entendendo? Me diz aí o que você entendeu. Cuidado com isso. Recebeu a profecia? Amém, 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 amém. Deus seja glorificado. Acabou a profecia? Vá para o seu quarto, dá para o seu joelho. Espírito Santo, Deus, olha só. Profeta. A Bíblia diz para não jogar o profeta, diz para jogar a profecia. O profeta me trouxe uma profecia, ele falou isso, isso e isso. Eu não entendi muito bem, Deus. Pode clarificar no meu coração? Pode explicar isso no meu coração? Cuidado com isso. Segunda coisa. Hebreus capítulo 11, capítulo 1. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. E outra pessoa abre, por favor, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Hebreus capítulo 1. Do verso 1 ao verso 3. E depois 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 3 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Existe profecia. Não caia. A palavra de Deus diz para nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Tem crente que se desvia para a direita. Tudo para ele é profecia. Ele não dá um passo sem receber uma profecia. Tem crente que se ele for tomar café de manhã, ele, peraí, aí liga, profeta, eu como pão com manteiga ou como pão com requeijão? Cuidado com isso. O véu foi cortado, o véu foi rasgado. Você não precisa de sacerdote para entrar na presença de Deus. Dobra o teu joelho e fala com ele. Mas tem crente que desvia para a esquerda. Não, esse negócio de profecia, isso não existe não. O negócio é Bíblia, não tem nada de espiritual não. O negócio é racional, é preto no branco e cuidado com isso. A Bíblia nos diz para nós sermos temperados. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Existe profecia, existe sobrenatural, existe espiritualidade? Sem dúvida nenhuma. Mas sempre com raciocínio, sempre com intelecto, sempre de forma racional. Muitas das vezes, nós como seres humanos, nós não conseguimos entender como que o sobrenatural se relaciona com o racional, com o lógico. Mas nós esquecemos que ele é Deus. Ele não é homem. Deus consegue fazer o sobrenatural com o racional, andar junto, sem conflitar. Então, cuidado para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas nos mantermos firmes, centrados em Cristo Jesus. Sempre coloque Cristo Jesus no meio da equação. Sempre. Sempre que você tiver alguma situação, tiver algum problema, você colocar Jesus Cristo no meio, sempre vai dar certo. Porque ele é a pedra de esquina, ele é o fundamento de tudo.
Ele está conosco, ele foi enviado por Deus para nos salvar. Ninguém, mais do que ninguém, tem interesse na sua salvação sem ser Jesus Cristo. Ele morreu por você. Então ele não vai te deixar ser confundido, ele não vai te deixar ser enganado, ele vai te esclarecer tudo que você precisa. Coloque Jesus Cristo no meio da sua vida, no meio da sua equação, no seu casamento, sua família, sua vida espiritual, com seus filhos, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde quer que você esteja. Coloque Jesus Cristo, centrado em Jesus Cristo, e sempre vai dar certo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.